A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre casamento, mais um pouquinho sobre casamento. Fiz um vídeo aí falando a respeito do segundo casamento, se Deus se agrada ou não se agrada. Agora eu quero falar mais um pouquinho a respeito do casamento. Vamos lá. A Bíblia nos fala em São Mateus, capítulo 19, no versículo 6, vamos ler aqui. Mateus 19, capítulo 19, do verso 4 ao 6, fala assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lidos que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Jesus falando. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então, essa passagem aqui, Jesus deixa claro que Adão, ele deu um bom exemplo, tendo uma mulher só, Adão e Eva. Adão, não consta nos autos da Bíblia que Adão casou de novo, ou casou ainda, separou de Eva e casou com outra mulher. Ele deu um bom exemplo. Então Jesus, ele traz esse exemplo de Adão e Eva, que foi um bom casal. Tiveram seus filhos, tiveram Caim, Abel, Sete, tiveram seus filhos e a geração começou. Então por aí se inicia. Hoje eu não quero aqui trazer confusão e nem dificuldade naquele que porventura já está na segunda esposa, terceira esposa. O casamento válido é aquele que você casou e registrou em cartório, na lei do país. Esse casamento, diante de Deus, ele é um só, ele é o único. É a moça que você conheceu na tua mocidade. Infelizmente, o tempo está passando, infelizmente envelhecemos e queremos satisfazer a nossa carne, casando com uma menina nova, a senhora casando com um menino novo. E é aí o ponto que eu entro, porque a Bíblia está falando aqui, vamos aqui para o versículo 10. Disseram seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Se você vê que você vai se separar e que não pode casar de novo, Deus não se agrada. Está bem claro aqui que Deus não se agrada no segundo casamento. Mas, porém, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso. Cada um, está aqui, no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 12, está assim, no versículo 11 aqui, 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. No verso 12, Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um vai ter que dar conta das suas obras diante de Deus. Está bem claro que Jesus, ele não se complicou com o casamento. Jesus, ele não condena a relação marital, a relação marido e mulher. Mas o Senhor Jesus, ele condena quando nós queremos somente o bel prazer da nossa carne. É bem claro, as concupiscências nossas. A minha felicidade não está no meu primeiro casamento, está na minha mulher, que é linda,
né, que me satisfaz. Aí é onde entra Gálatas capítulo 5, verso 19. As obras da carne. Tudo que é obra da carne, o Senhor rejeita e nós devemos amortecê-la através de oração, jejum, consagração, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, está bem claro que o Senhor Jesus, ele não quer nos condenar, mas o Senhor Jesus, ele veio nos salvar. Mas aqui sobre o casamento, Mateus 19, está claro também, quando ele fala no verso 11, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por quê? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Então, Jesus foi um desses eunucos que se castrou pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Ele não casou, não teve relação sexual com mulher alguma, com amiga alguma, com companheira alguma. E é nesse ponto que vem a salvação. E é nesse ponto que eu quero chegar. Jesus, ele procurou fazer uma vida sem se enrolar com as coisas do mundo, sem se apegar com as coisas do mundo, seja sexo, casamento, seja filho, filha. Ele não se apegou, ele não se complicou nisso aí, porque ele sabia a missão dele, aonde ele ia chegar. E assim nós devemos também permanecer. Nós temos aqui, isso Jesus falando, a palavra maior e a decisão maior é de Jesus. Nós temos aqui em Mateus, nós lemos aqui Mateus 19, 4, 6, nós vimos aqui em Coríntios 7 também, Paulo falando a respeito do casamento, 1 Coríntios, capítulo 7, vou abrir aqui, resposta e pergunta a respeito do casamento. Então aqui você vai esclarecer mais algumas coisas, Paulo falando, ora, quantas coisas que me escrevesse, verso primeiro, né? Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então tá aí, na visão de Paulo é a mesma de Jesus. Bom seria que a gente nem se envolvesse com os prazeres carnais, bom seria. Mas, como a gente é carne, e se nós não se envolver com a nossa esposa, não se envolver em prostituição, ele está falando no verso 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, para evitar se prostituir, adulterar, fornicar, se masturbar. É isso que a palavra de Deus está falando em 1 Coríntios 7. Aí ele dá uma explicação como o marido deve agradar a esposa agradar o marido. Mas ele fala aqui uma ressalva, 7, 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Pronto. Está solteiro, não busque mulher. A menos que a carne, você não consiga controlar mais os desejos da tua carne. Aí não vá para o YouTube, não vá para o Google, nem para o Facebook, ver pornografia. Aqui o conselho mais, verso 9. Se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, melhor casar do que abraçar-se, melhor casar do que se masturbar, do que viver no pecado da pornografia, da prostituição, do adultério. Então você regulariza a sua vida. Meu Deus. E por que eu falo isso? Não porque nós somos super-homem, super-mulher, mas porque a Bíblia é a verdade e é o manual da nossa salvação. Eu aprendo aqui com Tito capítulo 2 a respeito
Eu vou ler aqui a respeito de uma vida casta, uma vida sincera, uma vida transparente. Olha o que fala Tito 2 aqui, verso 1 em diante. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos, saudáveis na fé, na caridade, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, semelhantemente, os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras, na sã doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e, não tendo nenhum mal que dizer de vós, exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor, aos trabalhadores, respeitar os seus patrões, em tudo, exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então tá aí. A respeito do casamento, alguns capítulos e versículos a respeito do pudor, do temor, da verdade, da sinceridade diante de Deus, que nós devemos manter, uma obrigação nossa, servos de Jesus, permanecer fiéis, verdadeiros e sinceros diante de Deus. Então, essa é a minha palavra a respeito do casamento. Alguns podem dizer algumas opiniões, mas a melhor opinião, a melhor verdade é a Bíblia Sagrada. Quando o Senhor ele fala que nem todos podem receber esta palavra em São Mateus 19:11, mas ele está falando só aqueles a quem foi concedido. Ele está falando que nem todos recebem essa palavra como é para receber, entendem como é para entender, mas somente aqueles a qual o Senhor tem misericórdia, a qual o Senhor tem concedido abrir o seu coração e a sua mente para entender a verdade diante de Deus e segui-la. Que o Senhor Jesus nos ajude a andarmos diante de Deus em santidade e pureza, em uma geração adúltera, uma geração que mesmo dentro da igreja está presa na pornografia, porque é um mal que está assolando o mundo inteiro. Que o Senhor Jesus nos conserve, nos ajude a viver um evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Que Deus abençoe. Essa é a minha palavra a respeito do casamento, mais uma pincelada sobre o casamento, que o mundo está envolvido em muitas complicações da carne. Mas a Bíblia fala para a gente lutar contra as potestades, contra a nossa própria carne e viver em espírito. Que Deus abençoe. Essa é uma palavra do vosso irmão Valclemar. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu comentário. Continue conosco, ajude no canal. E eu creio que em breve estaremos aí fazendo lives ao vivo, né? O Senhor nos permitindo. Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Graças a Deus.